Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos vocês, sementes reais de Abraão que estão por aí. Hoje é sábado, 22 de junho, e sou William McMasters. Olá, sou Steven Tutani, de Harare, Zimbábue. Bom dia, irmão Will, e a todos vocês que estiveram ouvindo sob o som divino, como ele disse. Que mensagem ouvimos domingo passado? Ouvimos tanta coisa. A casca, o caule e as folhas estão todos secos. Temos esse a mais. É o tempo da noiva, tempo da palavra virgem, e Deus nos enviou sua grande águia para nos alimentar com alimento fresco de águia. E olha só, recebemos uma fita cheia disso domingo passado. Meu Deus, foi uma refeição completa de 7 pratos. Não havia carniça morta, nem larvas de mosquito, não precisamos de um filtro. Foi apenas a palavra de Deus pura, virgem, não adulterada, não tocada ou mal aplicada. Só tivemos que ficar sentados, amadurecendo na presença do Filho. Oh, meu Deus. Que privilégio é esse? Estou muito feliz por ele estar nos amadurecendo com a luz do entardecer. Adorei como o profeta disse no final, enquanto cantava, eu o amo, porque ele me amou primeiro. E acrescentou, e ele fez de você uma águia. Adorei essa pequena parte. Fico feliz por ser uma. Não somos moles, nós voamos cada vez mais alto, caçando até encontrar nossa carne, o que ele também nos disse. Lembrem-se de que estou lhes dando o alimento da águia. Sim, amém. Chegamos. Sim, Senhor. Que povo abençoado somos. Obrigado, Senhor. Por termos sido chamados, predestinados e escolhidos para sermos sua noiva. Não há nada de artificial, nós simplesmente amamos essa palavra com cada fibra de nosso ser. E para mim, quanto mais a hora avança, mais eu o aprecio. Apreciar parece uma palavra tão pequena e inadequada, mas aprecio o que ele fez por nós, mostrando-nos quem somos e para onde estamos indo, sabendo que estamos em sua vontade perfeita. Amém. Bom, como Maria, dizemos, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, pois sabemos que é preciso uma fé virgem nessa palavra de Deus para ser sua noiva. Amém. Bom, o Senhor proveu um meio para que a noiva seja alimentada e sustentada, independente do que surja em nosso caminho. Sim, Senhor, ele proveu. E quanto mais a hora avança, mais vemos como esse plano é invencível. Podem impedir o funcionamento e fechar as coisas, mas nunca poderão nos tirar o nosso alimento. Essas fitas têm ido ao redor do mundo e a noiva está se alimentando e se aprontando mais do que nunca. Amém. Assim como Elias, estamos nesse lugar secreto onde ele está nos alimentando dia e noite. E que momento emocionante é esse para a noiva. Estou muito feliz em fazer parte do programa de Deus. Para começar, recebemos uma atualização muito interessante do irmão Binam, nosso representante da Gravações, a Voz de Deus da Guiné Equatorial, a respeito de uma decisão tomada pelo governo do país. No dia 2 de maio, o Ministério da Justiça e das Igrejas se reuniu com todas as igrejas evangélicas e pentecostais para anunciar a diretriz do governo. De acordo com essa diretriz, todas as igrejas evangélicas e pentecostais devem se unir em uma associação, semelhante às estruturas organizacionais das igrejas católicas, presbiterianas e muçulmanas, alegando que o motivo é para fins administrativos. Posteriormente, no dia 11 de maio, o Comitê Nacional, composto por políticos e pastores denominacionais, homens e mulheres, decidiu estabelecer uma confederação de igrejas. Eles determinaram que qualquer igreja que não fizesse parte dessa confederação não teria permissão para continuar realizando cultos. Além disso, o governo anulou todos os registros anteriores que permitiam que as igrejas realizassem cultos. Para estar em conformidade com essas novas regulamentações, as igrejas devem cumprir 3 etapas. Primeiro, os pastores devem se registrar junto ao governo e apresentar suas credenciais. Esse registro não permite que eles preguem, mas serve para reconhecê-los legalmente. Em seguida, as igrejas devem se registrar junto ao governo. Por fim, tanto os pastores quanto as igrejas devem se tornar parte da confederação. O governo concedeu um período de 90 dias para que os pastores e as igrejas cumpram esses novos estatutos.
No entanto, como o irmão Binam salientou, há muitas cláusulas com as quais não podemos concordar. Somos gratos por já termos distribuído os tablets no país, permitindo que nossos irmãos e irmãs apertem o play a qualquer hora e em qualquer lugar, equipando-os para seus cultos de fita no lar. Já fechamos nosso escritório lá em janeiro de 2023 e o irmão Binam tem trabalhado em casa desde então. Está claro que o governo não renovará nossa autorização ou a de qualquer igreja fora da federação. Seu objetivo é controlar todas as atividades da igreja por meio da federação para evitar, entre outras coisas, abusos e fanatismo. Esse desenvolvimento é mais um exemplo de profecia se cumprindo bem diante de nossos olhos. Olha só que relato. Isso é tão emocionante para mim. O irmão Brana nos contou sobre isso. Estávamos sendo treinados para esse momento. Lembro-me do irmão José ter falado sobre isso em 2019, como uma preliminar à mensagem que acabamos de ouvir. A semente não herda com a palha. E agora, depois de ouvirmos a mesma mensagem anos mais tarde, essa notícia vem à tona. Amém. Bom, não acredito em coincidências. Tudo está no tempo certo e em ordem. E como foi dito, estivemos em treinamento, e não importa o que aconteça, não perderemos nosso pastor. Talvez não possamos ter igrejas nos moldes tradicionais, mas a noiva não perderá um culto sequer. Que plano, mestre! Aqui está o que o irmão Brana disse sobre o que estava por vir. Agora, creio de todo o coração que é assim que vai acabar. Haverá um tipo de união, um boicote. Todos os lugares como este aqui serão fechados. E você não poderá falar, a menos que tenha permissão ou licença dessa federação de igrejas para realizar um culto. Amém. É exatamente isso que está acontecendo na Guiné Equatorial neste momento. Arrisca, meu amigo. Esta mensagem está mais atualizada do que o Jornal de Amanhã, com certeza. Glória. E tem mais. Ouçam este trecho da mesma mensagem. Lembrem-se, haverá um grande ajuntamento denominacional em breve. Será tremendo. E se unirão nessa federação de igrejas. E então, este tipo de igreja será tirada de operação no que depende deles. É nesse momento que Jesus aparecerá e mostrará quem é noiva e quem não é. Uau, realmente, isso deveria encerrar o episódio de hoje. Amém. Uau, como ele diz isso? É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Sim, Senhor. Eu adorei, gostei muito como ele disse. Gostamos muito de tudo o que ele disse. Mas a maneira como ele disse, esse tipo de igreja será colocado fora de operação até onde eles sabem. Amém. Lembro-me de quando o irmão José leu essa citação e isso foi 5 meses antes da Covid. A Covid parece um pequeno teste para o que está por vir depois de ouvir isso, mas ele disse que se você for noiva, um dia você também terá uma igreja que ouve as fitas no lar, e vimos isso acontecer em 2020, e agora está ficando cada vez maior. Amém, é verdade. Os profetas de Deus não cometem erros. O que quer que ele tenha dito naquelas fitas vai acontecer, tem que acontecer. E sou muito grato pelo treinamento que recebemos e do qual agora nos beneficiamos. Deus sabe exatamente como conduzir seus queridos filhos. Amém. Louvado seja o Senhor. O mês passado, no Brasil, foi realmente um mês memorável para muitas famílias crentes na mensagem, pois elas receberam os tablets Ágapo. Nosso irmão Anderson Vieira e sua equipe de 4 irmãos começaram no dia 6 de maio a se preparar para a distribuição dos tablets que aconteceria nas semanas seguintes em Brasília e no estado de Minas Gerais. Essa equipe de irmãos passou os 25 dias seguintes na estrada, visitando várias cidades e igrejas, levando a distribuição dos tablets Ágapo até elas. Depois de distribuir os primeiros 1000 tablets, eles voltaram rapidamente ao escritório da Gravações A Voz de Deus para se rearmar com outra carga completa de tablets. No total, eles viajaram mais de 5.900 quilômetros e distribuíram 1.853 tablets. Foi realmente uma conquista incrível para a equipe do Ágapo. Com certeza foi. Durante a viagem, em determinado momento, eles estiveram em 15 locais diferentes, realizando 15 reuniões e cultos de gravação por 15 dias seguidos.
Eles estavam realmente fazendo horas extras para o Senhor, e somente a eternidade mostrará os frutos de seu trabalho. Os irmãos trabalharam incansavelmente para que esses crentes recebessem sua dádiva de amor. Muitos se alegraram ao ouvir a voz do profeta e ver os vídeos do impacto que o projeto Ágapo tem tido em todo o mundo. A cada reunião de distribuição, todos que recebiam um tablet tinham um grande sorriso no rosto, regozijando-se pelo que finalmente haviam recebido. Após o término de uma reunião, foi incrível ver o que o Senhor havia feito. E havia pessoas do lado de fora da igreja, no meio da rua, louvando e dando glória ao Senhor. Um pastor comentou com o irmão Anderson: "Já ouvimos essa mensagem muitas vezes, mas hoje foi algo diferente, nunca tínhamos visto isso antes." As igrejas, os pastores e as pessoas expressaram seu apreço e agradecimento pela visita da Gravações, a Voz de Deus. Agora estamos planejando e nos preparando para a próxima viagem que, querendo o Senhor, será realizada em junho deste ano para concluir a distribuição de tablets em Minas Gerais. Como sempre, por favor, mantenham em oração esse trabalho e esforço que está sendo feito por esses irmãos. Esses valentes irmãos e guerreiros da cruz sacrificam muito ao deixarem suas famílias por semanas a fio e realmente suas orações e o amor de vocês por eles são necessários. E com certeza eles o sentem enquanto servem nos campos de distribuição. Deus o abençoe ricamente. Irmão Anderson e irmãos José, Anderson, Melquisedeque e Wesley, por seu amor e sacrifício à sua noiva. Continuando com o Brasil, ao mesmo tempo em que a distribuição de tablets estava sendo realizada no estado de Minas Gerais, os crentes do Sul ainda estavam sentindo os efeitos da enchente histórica que haviam sofrido. Mais de 500 famílias da mensagem foram afetadas, sendo que 150 perderam suas casas e a maior parte de seus pertences terrenos. O irmão Anderson coordenou com os pastores locais que tinham os casos mais extremos de necessidade para ajudar a fornecer fundos a cada família, para alimentos, água, roupas e outros itens necessários para sustentá-las em seu momento de necessidade. Nossos irmãos e irmãs continuam enfrentando muitas dificuldades, portanto, continuem a se lembrar desses crentes em oração. Que o Senhor continue a fortalecer e encorajar cada família. A seguir temos ótimas notícias vindas diretamente da República Democrática do Congo, onde não uma, mas 2 distribuições de tablets Ágapo estão acontecendo simultaneamente esta semana. A história começou semana passada com o irmão Mali, que iniciou uma distribuição de tablets na região de Panucité. Chegar lá não foi uma tarefa fácil. A viagem incluiu dirigir por algumas estradas difíceis. Em determinado momento, eles tiveram de usar tábuas de madeira para atravessar um riacho com a picape da Gravações, a Voz de Deus. Mas, pela graça de Deus, o irmão Mali e sua equipe chegaram em segurança a Panucité, prontos para distribuir os tablets a mais de 1.100 famílias que estão registradas para receber um tablet Ágapo. Enquanto o irmão Mali estava em sua viagem de distribuição, o irmão Marcel Muleba estava liderando outra viagem de distribuição na região de Ingende. Lá a equipe estava pronta para fornecer tablets a mais de 1.900 famílias registradas. Irmão Steven, esse número é impressionante, 1.900 famílias. Uau, está acontecendo muita coisa. Ambas as equipes concluíram com êxito a primeira etapa de sua viagem. E agora, unirão forças para trabalhar juntas na próxima distribuição de tablets, quando viajarem para a loja. Esperamos que mais de 1.300 famílias recebam os tablets Ágapo durante essa etapa da distribuição. Suas orações por esse evento são muito apreciadas e mal podemos esperar para trazer mais atualizações assim que as equipes retornarem a Kinshasa e começarem a planejar as futuras distribuições. Por favor, mantenham a equipe de distribuição em suas orações, enquanto eles se empenham em levar essa mensagem do tempo do fim às mãos da noiva de Cristo. O irmão Marcel compartilhou conosco uma gravação em áudio de uma distribuição em boteca, registrando as vozes de seus irmãos e irmãs enquanto cantavam e louvavam o Senhor. Esperamos que isso seja uma bênção para vocês.
Por fim, recebemos este maravilhoso testemunho de uma tia e um tio, cuja sobrinha foi beneficiada pela fé deles na voz de Apocalipse 10:7. Diz o seguinte: Deus os abençoe. Queríamos compartilhar um testemunho de nosso Senhor entrando em cena de maneira muito especial, depois de um ataque inesperado do inimigo. Sábado é uma manhã muito esperada, pois fazemos a hora de meditação, lemos nossa adorável carta das águias se reunindo e desfrutamos do podcast Bom Dia, Amigos. 2 de nossas jovens sobrinhas adolescentes estão passando um tempo conosco, então ficamos juntos o dia todo, indo ao sítio, realizando tarefas e outras coisas. Naquela noite voltamos para casa, e uma de nossas sobrinhas, Rebeca, começou a se sentir estranhamente muito mal, e depois de comer, deitou-se em uma rede que temos em nossa sala de estar. Ele continua: eu estava em outro cômodo e minha esposa me chamou dizendo que precisávamos orar por Rebeca. Quando saí, ela parecia realmente fora de si, com uma das mãos pendendo sem vida para fora da rede, muito quieta. A primeira coisa que minha esposa pediu foi um lencinho de oração que trouxemos e colocamos nela. Quando nos reunimos ao redor dela, peguei nosso tablet Agapo Hero e fui direto à rádio A Voz, pois queríamos estar sob o som divino. A voz do irmão Brana traz muita paz. Olhei para a mensagem que estava tocando. Era Porventura Não Te Enviei Eu? De 1962. E ele estava na fila de oração, que perfeito. Colocamos o tablet sobre ela enquanto ficávamos ao seu redor de mãos dadas, prestes a orar, ouvindo o que o irmão Brana diria. Literalmente, segundos depois de colocar o tablet sobre ela, ouvimos estas palavras. How do you do, lady? Como vai, senhora? Não nos conhecemos. Deus conhece nós dois. Mas se Deus me disser qual é o seu problema, vai crer que sou servo dele? Não é para a senhora, é para outra pessoa, sua sobrinha. Vá crendo. Crê de todo o coração. Tenha fé, não duvide. Foi como se não conseguíssemos crer no que ele tinha acabado de dizer, mas cremos, era exatamente o que precisávamos ouvir. Continuamos a orar junto com a fila de oração, até que a ouvimos dizer fracamente amém para a oração. Então agradecemos ao Senhor, e ela se levantou fraca e foi para o quarto com a rádio A Voz tocando. Voltamos e ouvimos o que o profeta disse, e sabíamos que havia alguém naquele quarto além de um ser humano. Na manhã seguinte, ela estava totalmente liberta, sentindo-se bem, e todos fomos ao culto para apreciar A Semente Não Herda com a Palha. O Ministério de Fitas é a melhor ministração ao vivo, nada se compara a ele. Não sabemos de onde veio aquela doença, mas aquele som divino pronunciou cura instantaneamente para nós. Não podemos agradecer ao Senhor o suficiente por essas fitas. Irmão Kai e Irmã Hadassah, Trinidade. Louvado seja o Senhor. O Senhor sempre confirma sua palavra para seus filhos que creem. Amém. Amém. Obrigado por compartilhar isso, irmão Kai e irmã Hadassah. Isso encerra o episódio de hoje. Também gostaríamos de pedir que se lembrem em oração de todos os que participarão e trabalharão no acampamento Still Waters que se aproxima. Por causa do acampamento na semana que vem, não vamos ter um episódio, mas esperamos estar com vocês novamente na semana seguinte. Vocês também podem participar das bênçãos do acampamento, vendo as fotos que serão publicadas no site stillwaterscamp.org. E, como sempre, não deixem de procurar por atualizações no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Obrigado por se juntarem a nós. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana seguinte. Até lá, Deus os abençoe e shalom. Shalom. Bolingo na